Hello, everybody! Eu sou Igor, o seu professor de inglês, e hoje a aula é sobre o present tense of to be. Quem está nos anos finais vai ser muito interessante entender isso, que vai fazer o Enem. Na aula de hoje a gente vai entender o present tense, empregar e utilizar corretamente o verbo to be no tempo presente. Igor, a gente vai falar sobre o verbo to be sim, o verbo mais amado da língua inglesa. E eu trouxe ele hoje porque não dá para chegar no Enem e não saber sobre o verbo to be. Então essa aula, prestem muita atenção, porque depois de hoje não tem mais desculpa para falar sobre eu não sei mais o verbo to be, ok? O verbo vai ser usado, esse verbo tão legal e tão amado, vai ser usado no presente simples, que também é importante entender, porque ele também tem várias formas, dependendo dos outros tempos verbais, tá? To be, você sabe o que é? Você sabe para que serve? O to be é o verbo que é usado para falar sobre ser ou estar. Na língua portuguesa, a gente tem dois. A gente fala o ser para o permanente e o estar para o temporário. No inglês, não. No inglês, um verbo só, que vai variar de acordo com os sujeitos, ele vai mostrar se é temporário ou se é permanente, com o complemento da frase restante. Para começar, a primeira coisa que você deve saber para conjugar o verbo to be no simple present é que há, em inglês, 3 palavras que serão utilizadas de acordo com o sujeito da oração. Essas 3 palavras e suas equivalências em português são am, is, are. Então, vamos lá. Os 3 verbos são am, são is e é o are. O am, ele é usado apenas no pronome I, no sujeito eu. Agora, o is, a gente consegue entender que ele vai ser usado nas formas he, she e it, no singular. E o are, ele vai ser usado para o you, para o we, para o they, que são as formas no plural. É muito importante isso. Am, sou ou estou. Is, é ou está. O are, está, estamos, estão, é, somos e são. Eu coloquei aqui, ó, está, é. Por quê? Porque tem o you. O you, ele pode ser conjugado tanto no singular como no plural, mas o plural prevalece. A gente sempre vai conjugar o you com are. Vou passar para o próximo slide para a gente conseguir entender e fazer isso direitinho. Aqui nós temos o I, o you, o he, o she, o it, o we, you e o they, que são os pronomes da língua inglesa, que também, gente, pode parecer bem repetitivo a gente estar falando sempre dos pronomes, mas eles também são essenciais na hora de falar uma frase em inglês ou na hora de entender o inglês. A gente não consegue passar do ponto de partida sem que isso seja entendido, sem que eu não consiga reconhecer sobre eu ou sobre o outro, falar sobre mim ou sobre a outra pessoa. É é essencial saber dos pronomes. Então, às vezes, pode parecer meio que repetitivo. Igor, I, you, he, she, it. Importante. Gravem. Tenha isso como vocabulário. Ok? Vamos para a conjugação do verbo to be. I, como eu disse. O I, nós temos uma regrinha para ele. I am. O am é usado apenas para o I. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are.
Como eu já disse, já dá para a gente entender que para conjugar o verbo to be, tem uma regrinha básica. Faz um sentido eu pensar que o am só para o I, o is eu uso para os singulares e o are eu vou usar para o plural. Exemplos de frase. I am a teacher. Eu sou um professor. You are a student. Você é um estudante. He is my friend. Ele é meu amigo. She is tall. Ela é alta. It is a beautiful table. Essa é uma mesa bonita. We are best friends. Nós somos melhores amigos. You are brothers. Vocês são irmãos. They are late again. Eles estão atrasados de novo. Muito importante a gente observar o to be. Muito importante a gente entender quem veio antes na hora de conjugá-lo. Contração. Para conversas informais, tanto escrita quanto falada, é normal utilizar as abreviações do verbo to be. A gente pode abreviar? Pode. Vai aparecer em algum texto algo abreviado? Vai, muito. No caso do I am, a gente pronuncia I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Importante entender isso? Muito. Porque na maioria dos textos, se ele tiver um cunho um pouco informal, se for alguma música, isso vai aparecer sim. E a gente precisa entender que essa forma contraída é aquela forma completa do I am, vai aparecer como I'm. Sem medo, sem tensão. Observou ele contraído, é o verbo to be. Exemplos, que são aquelas mesmas frases que eu coloquei antes, mas com ele contraído. Mas nesse caso a gente não fala I am a teacher, eu vou falar I'm a teacher. Eu sou um professor. You're a student. Você é um estudante. He's my friend. Ele é meu amigo. She's tall. Ela é alta. It's a beautiful table. É uma mesa bonita. We're best friends. Nós somos melhores amigos. Your brothers. Vocês são irmãos. They are late again. Eles estão atrasados de novo. Não vai mudar o sentido nenhum da frase. Ela estando na frase, na forma completa, ela estando na forma curta, não vai haver mudança no sentido da frase. É mesmo uma percepção, são algo que vocês precisam notar e entender. Vamos conjugar então? O primeiro exercíciozinho que eu trouxe, I, lembrando daquela forma dele que é exclusiva, nós vamos ter então o am. He is. She também singular, como it. Então, is. We e o they, plural. Nós e eles. Portanto, are. Importante. Nem sempre vai aparecer bonitinho o pronome ou o sujeito, colocadinho como eu sempre coloquei, como I, como he, como she. A gente vai precisar
entender o pronome ou o sujeito quando ele tiver com um nome específico. Na maioria das vezes, a pessoa não vai usar o he, ou ele não vai usar o she, vai aparecer um nome, Carol. Carol, a gente tem que entender que Carol é ela. E o pronome que equivale a ela no inglês é o she. Então, eu vou precisar conjugá-lo como is. Eu entendo que Carol é she, portanto, is. Daisy and I. Tem uma pegadinha aí. Porque quando o estudante, quando você, que está vendo uma prova, está vendo um exercício, e vê o I por último, vai entender que precisa conjugar com am. E não é assim. Porque se eu estou falando de Daisy e de mim, de eu estou falando de nós. Nós é o pronome we. E nós vamos conjugar com are e não am. Muito, muito, muito importante entender isso. Vamos para o de baixo. Pedro and Lucas. Que é a mesma lógica. Se eu for entender como Pedro ou como Lucas, que no caso são he, que é he, porque equivale a ele, eu vou conjugar o is. Não, não. Pedro e Lucas são eles. Então não é he, é they. E não, nós vamos conjugar o they como are. E não como is, porque apareceu um nome de um rapaz. Embaixo nós temos Márcio, nesse caso sim. Márcio, ele. Portanto, ele, he, is. Márcia e Marília, o mesmo caso do Pedro e Lucas. São dois nomes de duas mulheres, elas. Mesma coisa, they. E o they é o are. Em algumas frases, ele vai dar algum indício do pronome que é ou do que esse pronome significa com o resto. Então, eu coloquei aqui, ó, Lilica, my oldest dog, é a minha cachorra mais velha. Então, Lilica, mesmo sendo um nome feminino, ele vai indicar que é um dog. E o pronome do dog é o it. E no caso, is. Lilica is my oldest dog. Negative form. Na forma negativa do verbo to be, é muito fácil. Porque vai bastar eu saber conjugá-lo, como eu fiz das outras vezes, e eu só vou colocar o not na frente. Então, se eu falo I am a doctor, eu sou um doutor, frase afirmativa, negando, eu vou falar I'm not a doctor, ou I am not a doctor. I am not. I am not a doctor. Embaixo, mesma coisa. He is not. She is not. It is not. We are not. They are not. Lembrando da conjugação, lembrando daquela dica inicial que eu dei, am só para o I, is para o he, para o she, para o it, singular, are para os plurais, não vai ter erro negar alguma frase ou entender que a frase está na negativa, porque nesse caso é apenas o not. Not apareceu depois, negou. Tem uma forma negativa contraída? Tem uma forma negativa contraída. Como? I am not. No caso do am, ele é específico. Não se contrai junto. Agora, no caso do he, vai ficar he isn't. She
isn't. It isn't. No caso do we, que é o are, nós precisamos escrever o aren't. O aren't é o are mais not. Essa é a forma contraída. E o aren't vai acontecer para o they também. They aren't sisters. Elas não são irmãs. Negar as frases anteriores, portanto, I am not a doctor, I'm not a doctor. Eu não sou um doutor. He is my cousin, ele é meu primo. He's not my cousin, ou he isn't a cousin. Igor, se eu contrair, ou se eu deixar na forma correta, grandezinha, vai fazer diferença no resto da frase ou no sentido da frase? Não. Contraído ou não, o sentido é o mesmo. Interrogative. Nos interrogativos do verbo to be, eu tenho que passar o to be para antes do sujeito. Nesse caso, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they. Regra do inglês. Em português a gente não tem entonação. No inglês, altere o verbo para o início da frase. Frase no interrogativo. I am a doctor. Se eu quero perguntar essa frase, am I a doctor? O que eu fiz? Passei to be para antes. Na segunda frase, he is my cousin. Is he my cousin? Passei para o interrogativo. Is she a smart girl? Ela é uma garota inteligente? Passei o is para antes, virou pergunta. Essa é a regra básica do modo interrogativo do inglês, usando to be. Questão do Enem. Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento. Então, Igor, como é que vai aparecer o verbo to be no Enem? Como eu disse, identificando o sujeito e identificando o verbo que vem depois dele, a gente vai entender qual é o tempo verbal. E a gente vai ver quem está falando. No caso da tirinha, tem um balão, tem ele mostrando quem é que está falando. Mas em alguns textos, ou em poemas, ou em música, é extremamente importante a gente ver o verbo para entender quem fala. Nesse caso, well, here it is. The season that I hate. Well, então, muito bem. Tá aí. A temporada que eu odeio. Come on, Annie. Vamos lá, Annie. The kids are in schools. As crianças estão na escola. The air school and the leaves are turning. Então, o a está bom. E as folhas estão surgindo. I am not talking about autumn, dummy. Eu não estou falando sobre o outono. I am, eu estou, que é ser ou estar, eu estou talking about football. Eu estou falando sobre futebol. As alternativas são: as duas amigas divergem de opiniões sobre futebol. B. Uma das amigas desconsidera a preferência da outra. C. Uma das amigas ignora que é outono e é temporada de futebol. D. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. E E. As duas amigas atribuem sentido diferente à palavra season. Prestando atenção em quem fala, você vai identificar em qual tirinha houve a confusão, que foi na palavra season. A partir dali, uma deu um significado e a outra deu outro. Entendendo quem fala, a gente consegue entender todo o sentido e todo o contexto.
O verbo to be é difícil? Não. Ser ou estar, singular, plural. Entendendo isso, vai ficar muito mais fácil. E vocês nunca mais vão poder falar que não sabem o que é o verbo to be. Ok? So, that was the class. Essa foi a nossa aula. E eu espero que vocês tenham aprendido muito. See ya!